Nosso quadro Saúde, com o convidado, um dos diretores da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Fernando Caldas. Dr. Fernando, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, agradeço a oportunidade de a gente discutir sobre um tema tão importante que é o câncer de próstata e a saúde do homem, que é um momento tão oportuno como o Novembro Azul, e a saúde do homem, a próstata está inserida de uma forma muito importante nesse contexto. Com certeza. Agora, novembro, que foi aí decorrer todo do mês, o Novembro Azul, é um momento da campanha. Doutor, o que você diria dessas campanhas? Elas são importantes? Muito. Se a gente pensar em uma, duas ou até 3 décadas atrás, o homem tinha uma conscientização da importância do câncer de próstata muito menor do que tem hoje. E grande parte da responsabilidade disso são as campanhas que foram desenvolvidas pelo governo estadual, federal, Ministério da Saúde, que trazem para o homem a lembrança da importância e necessidade de se fazer a prevenção da próstata. Então a campanha ela é fundamental e ela traz para o paciente essa lembrança e a motivação para fazer o exame. A maioria, elas procuram os médicos quando elas estão doentes, né? Pouca gente procura o médico enquanto ela está com saúde. E, na verdade, o caminho da prevenção, da medicina preventiva, é um caminho muito melhor. Muito melhor para todos. Melhor para o paciente, que faz um diagnóstico precoce de uma patologia importante, no caso da próstata, e ele pode, com isso, usufruir dos benefícios do diagnóstico precoce. O que ele ganha fazendo uma prevenção? Ele ganha um diagnóstico inicial em que ele pode se usufruir da cura, né? Quando uma doença está avançada, um médico, infelizmente, não pode oferecer cura, ao passo que quando está no início, ele pode se beneficiar. Agora, e o momento? Qual é o momento do homem começar a prevenção, digamos assim, começar a procurar ajuda médica para o tratamento preventivo? Essa é uma questão muito importante. Então, existem recomendações, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o homem, a partir dos 50 anos, faça a prevenção do câncer de próstata. A gente tem que reduzir para 45 anos para aqueles pacientes que têm algum ente familiar direto, por exemplo, o pai, ou um avô, ou um tio teve câncer de próstata. Se um pai dele teve câncer de próstata, a chance dele é 2 vezes maior de ter câncer de próstata. Se o pai e um avô, por exemplo, tiveram câncer de próstata, a chance dele aumenta em 4 vezes de câncer. E um terceiro elemento pode aumentar até em 10 vezes o risco de câncer de próstata. Então, se existe um antecedente familiar para câncer de próstata, ao invés dos 50, a gente recomenda 45 anos de idade. E lembrando que a doença, embora rara, existe a partir dos 40 anos de idade. Ela é bem... Então você que tem mais que 40 anos de idade e tem um antecedente familiar, você pode procurar a partir dos 40 anos, nessa escala de prioridade. Mas a doença passa a existir a partir dos 40. Então, individualmente, se você quiser, a partir dos 40, fazer a prevenção, melhor e mais seguro para você. Chegou no determinado momento, na idade adequada, já é hora de começar. Sim, e daí você fala, bom, o que eu ganho indo lá se eu não estou sentindo nada? Bom, ganha que se você faz um diagnóstico precoce, como nós já dissemos, você ganha cura, oportunidade de cura, né? E depois a gente pode falar até sobre tratamento, as opções de tratamento. Mas por que fazer se eu não sinto nada? Porque essa é uma doença silenciosa, lenta, de evolução lenta, mas traiçoeira. De tal forma que a próstata, em função da posição estratégica que ela se coloca, então você veja que aqui nós temos a bexiga e a próstata aqui em laranja, ela está estrategicamente colocada na saída da bexiga. Então qualquer aumento de volume da próstata vai promover uma dificuldade em sintomas urinários, por exemplo, dificuldade de esvaziar a bexiga, o jato urinário mais preso, uma dificuldade, às vezes ele não esvazia bem durante o dia, vai acordar várias vezes à noite para fazer xixi, né? Pode ter um sangramento na parte urinária, enfim, de tal forma que ele vai ter sintomas urinários, gênito-urinários. E se o crescimento foi por um processo benigno, que seria a hiperplasia benigna da próstata,
que é um processo natural de envelhecimento do homem. Ou se foi por câncer, tanto faz. Os sintomas são muito semelhantes. Então, o indivíduo achar que ele pode esperar sentir alguma coisa para daí procurar um médico, aí, infelizmente, só quando tem já uma massa tumoral crescendo, comprimindo a urina, é que ele vai ter sintomas. Aí ele perdeu a chance de cura, porque ele já vai ter uma doença avançada. Então, esperar o sintoma aparecer para se motivar a procurar não é recomendável. Então, a prevenção tem que ser feita sim nesse momento que nada se sente, e é a prevenção no momento adequado para poder oferecer o melhor para o paciente. E aqui, doutor, aproveitar esse modelo aqui que você tem aqui, o exame que é feito no consultório é um exame que aqui você tem mais ou menos como explicar para a gente entender? Isso é uma representação esquemática, né, da bexiga aqui, a próstata aqui em laranja, né? A próstata aqui em laranja, o canal da urina e o pênis. Então, eu vejo que a bexiga, a próstata fica estrategicamente colocada na saída da bexiga. Por isso que ela dá sintomas urinários. Se ela sangra na urina. Se ela entope o jato urinário. Então, mas por que se faz o toque retal? Não é para judiar de ninguém. É porque, veja, o intestino aqui, o ânus, o intestino é vizinho da próstata. Então, na hora que a gente faz um exame do toque aqui, a gente introduz o dedo e, por vizinhança, a gente consegue palpar a próstata. Né? Então, por isso, a gente usa de um acesso natural, que faz parte do exame físico, não só para prevenção de próstata, mas como outras coisas também. Então, o toque retal permite que a gente veja alguma avaliação. E, em geral, a próstata tem que ser suave como o lobo da orelha, assim. Uma consistência que a gente chama de fibroelástica. A hora que você tem um nódulo, o nódulo é duro que nem pedra. Então, você vai ter uma outra situação. Então, o toque é muito importante. Existe uma estimativa aqui com o toque, a gente consiga um diagnóstico de 90% dos tumores. Em geral, tumores em posição mais difíceis de acesso do toque, ou ainda muito pequenos, e que quando isso acontece, a gente complementa com o exame de PSA, que é um exame de sangue que a gente tem que fazer, o PSA, antígeno prostático específico. É uma enzima que é do sêmen, produzido pela próstata, ela auxilia até na sobrevivência do espermatozoide, mas enfim, ela se eleva quando tem o câncer de próstata. Então, ela virou um marcador do câncer de próstata. Então, fazer o exame do toque, um médico experiente, um urologista que vai lá ver se tem algum nódulo, alguma alteração, complementado com o exame de sangue, a gente tem a melhor prevenção de câncer de próstata. E é isso que a gente recomenda, essa é a melhor prevenção no mundo para câncer de próstata. E é isso que a gente tem a oportunidade de fazer em qualquer local no Brasil, sem a menor dificuldade numa consulta médica. E os números são altos, doutor? Muito, né? Por que tanta campanha, tanto incentivo? Porque os números são muito grandes. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer do ano passado, 2018, foi de mais de 72 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil. Nossa. 72 mil novos casos de câncer. Ah, todo mundo vai morrer? Bom, aí que vai. Desses 72 mil, os que fizeram o diagnóstico precoce vão ter oportunidade de cura com o tratamento, né? Então, veja que o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem. Daí a importância epidemiológica, a importância de divulgação. Ele perde para câncer como câncer de pele, que tem uma letalidade, um risco, oferece um risco de vida muito menor. De tal forma que a importância dele, mesmo em segundo lugar, é máxima, em função das consequências que ele pode trazer para o indivíduo. Como é que são os tratamentos? Bom, o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico, uma vez que haja suspeita no toque ou no exame de PSA, a gente pode lançar mão de exames como a ressonância magnética da próstata e a biópsia. A biópsia manda para o patologista um pedacinho da próstata, pronto, fez o diagnóstico de câncer. Uma vez com esse diagnóstico, existe uma graduação do caso que a gente pode dizer um caso mais suave, menos agressivo, intermediário e mais agressivo. A depender dessa situação, que a gente não precisa incorrer nesses detalhes agora, mas do caso mais suave para o médio e para o mais agressivo, é que a gente determina o tratamento, que vai desde vigilância, um paciente mais idoso, com um caso mais benigno, vai dar problema para ele daqui 10, 15 anos. Nós não precisamos fazer nada. É um paciente com 85 anos, ele não vai precisar, 80, ele não vai precisar de nada, porque ele vai ter uma outra fatalidade na vida que não o câncer de próstata.
O indivíduo mais jovem com uma doença mais agressiva, ele precisa de cirurgia. E a cirurgia, se tiver um estadiamento restrito, de novo, a importância da precocidade do diagnóstico. A lesão restrita à glândula, a gente opera a próstata e ele está curado. Com cirurgia, que pode ser a convencional, aberta, com corte, laparoscópica ou por robótica, cirurgia robótica, que nós já temos aqui em Ribeirão Preto também. Ou uma outra situação, a radioterapia também é eficiente no tratamento do câncer de próstata. E também o bloqueio hormonal para as doenças já avançadas, até esses que já têm disseminação da doença para ossos, com metástase à distância, você pode fazer um tratamento hormonal, um bloqueio hormonal, um controle da doença que às vezes por décadas, de tal forma que o indivíduo continua com a doença e ela cronifica, sem, no entanto, representar um risco para a vida dele. Então veja que desde a cura até conseguir controlar a doença, a gente tem um espectro de tratamento, todos eles beneficiando o paciente. Então é muito importante procurar um profissional, um urologista, mesmo numa notícia ruim do diagnóstico de um câncer de próstata, abre-se um leque de opções que pode beneficiar desde a cura até um controle da doença, de forma que o paciente viva muito bem com a doença controlada. Então, parabéns pela iniciativa, eu te agradeço a oportunidade, mas uma iniciativa como diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem que agradecer veículos de comunicação como o seu, que fazem com que a gente possa divulgar essa importância na prevenção na saúde do homem. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. E fica aí a mensagem para você. Cuide do seu bem maior, o bem mais precioso que você tem, a sua saúde.